Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de Python. Na aula de hoje iremos tratar sobre modularização. Olá, a introdução foi um pouco diferente hoje, né? Eu fiz ela usando a biblioteca PyTT-SX3 que eu estava testando ontem. Mas qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é a modularização, ou como nós também conhecemos, as funções. Para que serve as funções? As funções, ela tem três principais objetivos: trazer a legibilidade, ou seja, a gente consegue saber melhor o que aquela parte do código faz, porque ela funciona separado, ela tem uma função específica. A gente sabe, isso aqui tem que executar essa tarefa. Ela permite a reusabilidade, então eu não preciso ter repetição de código para realizar uma tarefa. Então eu posso criar uma função para uma tarefa que eu quero desempenhar por diversas vezes. E sim, você também pode utilizar em até mesmo outro programa depois. E a manutenção simples, que também influencia na testabilidade, que é quando a gente separa, é mais fácil da gente encontrar o erro, e conseguir tratar ele. Então, se a gente vê, essa parte do código não está funcionando, mas o que não está funcionando? Aí você vai ver, é só uma função. Então, você só tem que alterar aquela parte do código. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de mostrar a solução da prática individual que foi passada na última aula. Aqui solicitamos um número ao usuário. Aqui a gente imprime, né, que vai aparecer a tabuada do número que o usuário informou. Aqui a gente tem um loop, a gente tem o resultado, que é o número vezes o valor atual do loop, sendo que esse é um loop que vai de 1 até 11, né? Ou seja, menor que 11. Então ele vai multiplicar o número de 1 a 10. Se o i menor que 10, ele vai imprimir com esse zero antes. Isso aqui é uma coisa que eu fiz só para o igual ficar alinhado quando ele der o print. E aqui, se for o 10, né, eu não boto o zero antes. Então, vamos executar. Quero ver aqui a tabuada do 9. Então, temos aqui a tabuada do 9 e aí o igual está alinhado. Então, vamos falar da sintaxe das funções primeiro. A sintaxe, ela se trata da maneira que a gente vai escrever, né? Então, a gente começa escrevendo aqui def, para a gente definir nossa função. A gente bota o nome da nossa função. Então, colocar aqui função. A gente tem que colocar parênteses, abre e fecha parênteses. E dois pontos. Tá, essa é a estrutura básica. No Python, a gente não precisa indicar o tipo de retorno que a função vai ter, mas é opcional. Então, podemos declarar aqui, por exemplo, que essa é uma função que ela espera, é uma função que não tem retorno, né? Então, o retorno é none. Seria equivalente para quem está acostumado a outras linguagens de programação como um void. E eu quero, sei lá, vou querer retornar o número 1. E aí a gente pode ver que aqui tem uma advertência, um aviso, que o tipo esperado era none e a gente está retornando int. Então, como uma função sem retorno,
a gente pode, por exemplo, dar um print. Porque retorno função sem retorno. Então, tá. Aí aqui poderia ser outro tipo. Por exemplo, poderia ser int. Só que quando a gente define, obviamente, a gente tem que, é claro, respeitar o retorno que a gente definiu que aquela função teria. Mas não é algo necessário de ser feito. Então, não é obrigatório. Então, outra coisa que a gente pode fazer é passar parâmetros. Vou voltar aqui, vou mostrar como que a gente faz para chamar a função. Então, a gente tem a função, então a gente vai chamar a nossa função. Vamos executar o programa. Um atalho que podemos usar é o Shift F10. Então, temos aqui função sem retorno. Certo? Aqui dentro da função, a gente pode colocar, por exemplo, um parâmetro. Então, eu vou criar uma função, por exemplo, do tipo int. Lembrando que não é obrigatório a gente definir o tipo do retorno. E eu vou colocar que vai ter os parâmetros A e B. E vou colocar a função soma. E aí eu vou colocar soma igual a mais B. E eu vou retornar a soma. Então, se eu chamar a minha função de soma, eu vou passar o valor 1 e 2. Executando esse código. Não coloquei para imprimir, né? Só retornei o valor. Então, vou imprimir. Aqui. 3. Então, sim, a gente pode fazer uma chamada de função dentro do print, por exemplo. Certo? Então, esses aqui são os parâmetros. E aí, quando a gente chama a função, a gente tem que chamar esses parâmetros. Os parâmetros, é claro, eles podem ser recebidos por fora. Então, A e B. E aí eu vou colocar para ele pedir 2 números. Temos aqui nossas duas variáveis. Vou dar a entrada, então 1, 2 e retornou. Então a gente pode colocar aqui os parâmetros como variáveis também para chamar a nossa função. Vamos ver agora sobre variáveis globais e locais. O que seriam variáveis globais e locais? As variáveis globais e locais é a seguinte coisa. Ó, supomos que eu tenho essa função aqui e ela vai ter a variável var igual a, certo? Então tem aqui que a minha var é igual a print var.
E eu vou definir aqui antes da minha função, vou ter a variável var igual b. Mas a gente está usando a mesma variável. Como vai funcionar isso? Vamos chamar a nossa função para a gente ver o funcionamento disso. Então, ele imprimiu. Qual é o nosso aviso? Shadows names var from auto scope. Não é um problema, é só um aviso. Isso aqui não é uma prática tão interessante, né? Mas a gente pode utilizar, porque são as variáveis globais e não globais. Se a gente, é claro, der um print na variável fora do escopo da função, se a gente imprimir fora da função, ela vai retornar o valor definido aqui em cima, porque ela não é redefinida no escopo, né, na parte externa da função. Ela apenas é criada e é trabalhada aqui dentro da função. Então, não vale. Então, da mesma forma, se eu crio essa minha variável 2 e eu tento imprimir ela fora da minha função, ela não vai existir. Aqui, ó, não está definida. Por que ela não está definida? Porque ela só existe dentro da minha função. Eu gostaria de pegar para a gente praticar um pouco de como montar as nossas próprias funções, que a gente utilizasse o desafio 05 e 06 da aula passada para transformar os nossos algoritmos que a gente criou em funções. Então, vamos começar pelo fatorial. Então, como a gente faria para isso aqui ser uma função? Vamos pegar aqui essa parte do código. E eu quero aqui fatorial. Certo? 2 pontos. Tá. Então, o que está faltando aqui é a nossa entrada. Então, vamos passar nossa entrada como parâmetro. Claro, se a gente quiser especificar o tipo de retorno, a gente pode. Então, vamos colocar aqui que o tipo do retorno é int. E vamos colocar aqui return fatorial. Então, se a gente já chamar a nossa função fatorial, vamos na entrada 5, a resposta que a gente espera é o 120. E obtivemos ele conforme esperado. Então, a gente já tem aqui a função para um número fatorial. Mas agora eu quero uma função para saber se uma palavra é um palíndromo. Então, vamos pegar essa parte do código. A gente não está utilizando o input, porque ele vai ser passado o parâmetro para a nossa função. Então, eu quero def
palíndromo. E vou colocar aqui palavra. Ou eu posso colocar, para a gente melhorar, vamos trabalhar com verdadeiro e falso. Então, return true e return false. Então, se eu for testar minha função, é palíndromo. E eu vou colocar aqui a palavra ovo, que é um palíndromo. Vou colocar aqui para a gente imprimir o nosso resultado. True. Então, ovo é um palíndromo. Eu disse mais cedo que a gente poderia reciclar, né, esse código. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma chamada aqui no mesmo arquivo, eu poderia fazer diversas vezes, mas eu falei que a gente poderia usar em outro arquivo. Então, lembrando que eles têm que estar no mesmo diretório. Então, eu tenho aqui, vou criar um novo arquivo, teste. Por exemplo, posso criar um arquivo de teste para as minhas funções. Então, eu tenho aqui teste funções. E eu posso colocar aqui from funções import asterisco. Pronto. Ele reconheceu. Então, eu não quero ter esses testes aqui. Quero que os testes das minhas funções sejam feitos à parte. Então, quero... E é palíndromo. Aqui já chamou. Já reconheceu a função. Sugeriu para mim. E vou colocar minha palavra aqui. Ovo. Certo? Então, aqui eu escrevi minhas funções. E aqui nesse arquivo eu estou testando minhas funções. Lembrando para a gente importar as funções que a gente criou no outro arquivo. From funções import, aqui asterisco, né, para importar todas as funções. Eu poderia, por exemplo, importar só o fatorial, se eu não fosse usar as outras. Mas aí, por exemplo, essa função aqui, ela não está importada, né, não está definida. Fazendo dessa forma, eu importo tudo. Então, por exemplo, se você tem uma função que você vai usar muito, você pode criar um arquivo como esse e escrever ali as principais funções que você vai utilizar e quando for necessário você importa essas funções. Acaba sendo que uma forma de uma biblioteca de uso individual. Existe uma forma no Python de você tornar uma biblioteca criada por você pública. Eu posso deixar algum link para vocês lerem sobre. É interessante. Mas é isso. Vocês conseguem reutilizar essas funções. Então, por exemplo, você pode fazer funções para alguma disciplina que você está estudando e você quer criar algum programa sobre aquilo.
Se você às vezes faz muito cálculo usando, sei lá, um triângulo, alguma coisa de GA, de alguma outra disciplina, tente, às vezes, automatizar. Deixar, por exemplo, você pode usar para verificar como um gabarito, é, ou agilizar coisas, tipo assim, quero calcular a altura de um triângulo, é, enfim. Você pode usar isso de maneira recorrente, você cria ali as funções que você mais usa. É uma coisa bem útil. Então, como prática, eu gostaria de deixar o seguinte desafio. Eu quero que você crie uma função que ela receba uma lista e dessa lista ela retorne o maior valor e o menor valor. Lembrando, é claro, que é possível passar apenas um retorno, porque assim que a gente retorna algo, a função se encerra. Então, haveria apenas duas formas que eu consigo pensar de fazer esse exercício, que seria ou retornando um vetor contendo o maior e o menor valor, ou outra forma que a gente poderia fazer é imprimindo uma string, dizendo o maior valor x e o menor valor é y, por exemplo. Então, fiquem à vontade para fazer da forma que acharem melhor. A biblioteca do início do vídeo, eu vou abrir aqui o arquivo, porque eu achei ela bem interessante e eu vou mudar uma passada rápida neles para vocês. Então, aqui eu importo ela. Eu importei o sleep só para dar o intervalo aqui no final, para ele não se encerrar para emitir a última fala. Aqui eu configuro o idioma. Aqui eu só criei isso aqui para não ter que ficar digitando de novo. E aqui só botei uma chamada da introdução do vídeo para mostrar um exemplo de função. Aqui eu tinha feito até um programinha. Aqui eu não tinha mudado ainda para a função que eu criei, que era para fazer a soma de dois números, mas com áudio. E fica interessante aí para quem quiser, por exemplo, fazer um programa, né, que tenha mais acessibilidade, por exemplo, você fez um negócio, às vezes um projeto da faculdade, alguma coisa, e você quer mostrar para um amigo seu e ele não consegue ler, ele tem deficiência visual, e você consegue trabalhar com o áudio, né, que é interessante. Espero que tenham conseguido entender o conteúdo da nossa aula e bons estudos. Caso tenha alguma dúvida, mandem uma mensagem pelo Discord, Classroom ou deixe aqui nos comentários.